podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, desbravando as corredeiras do norte da Geórgia, para falar de Amargo Pesadelo, dirigido por John Boorman e lançado em 1972. Cinema Aventura, canal da ação, da aventura, das artes marciais, ficção científica, guerra, enfim, esse é o nosso canal. Nós estamos quinzenalmente, de preferência às quintas-feiras, nos agregadores de podcast, como Google Podcasts, Spotify, Anchor. Então, estou pedindo agora pela primeira vez aí para você chegar lá e dar umas estrelinhas pra gente, avaliar a gente, ajuda muito a gente. E também temos um canal no YouTube com edições especiais, um perfil no Instagram. Então, por favor, siga a gente lá e vai estar ajudando muito. Sem mais delongas, eu sou Damiani Lobo e chamando aqui comigo ele que está virando membro honorário do Cinema Aventura, retornando aí, William de Andrade. Opa! É um prazer estar aqui com vocês aí, cara, conversando. Obrigado pelo convite aí. Membro honorário é ótimo, né? Estamos aí, né? Tá completando a trilogia do ano, pelo menos, né? Pois é. E ele, pela primeira vez, Cinema Aventura, nosso convidado vindo de Cinefilia e companhia, ele, professor do Mackenzie, Hugo Harris. Olá, gente, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Que legal encontrar aqui, além do Damiani, que eu já sabia que eu ia encontrar, a surpresa de ter o William aqui, o brother, que várias vezes, né, William? Sim, cara. Pô, prazer imenso aí, cara. Legal demais. Muito legal aí, pra falar de um filme super bacana. Twist, né? Pois é. Foi. Plot twist aí, né, no encontro, né? Você vê? Galtas emoções. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, espero que seja um ótimo episódio. E vai ser, sim. E eu tava falando com o William no domingo, eu acho, ou foi na segunda, não lembro, que já fazia muito tempo que eu tinha assistido o filme, mais de 10 anos aí. E aí eu fui rever. Gente, que coisa perturbadora, viu? Perturbador é a palavra, né, Damiani? Acho que perturbador é a palavra. É um dos meus filmes favoritos. Gosto muito dele. Vi há muito tempo atrás. Revi ele bem no início da pandemia. Então eu tinha ele fresco na minha cabeça, mas revi novamente aí para fazer o episódio. E acho que perturbador é literalmente, se tiver que definir numa palavra esse filme, cara, perturbador. E eu acho que o mais perturbador, o que faz dele mais perturbador, não é só a imagética dele, né? As coisas que ele expressa através das imagens e tudo mais. Mas é pensar que tudo aquilo são coisas possíveis de acontecer, né? Isso é que é o mais perturbador. É engraçado porque esse filme pode ser classificado como um drama, uma aventura, sei lá. Aventura não, né? Um drama. Mas em essência, ele te traz um sentimento de horror, que não é um filme de terror clássico, onde tem espíritos, sei lá, maus espíritos, onde tem alguém fugindo de um serial killer. Mas é um horror em essência, assim, um horror daquela coisa. Acho que uma das coisas que o ser humano mais teme, e nem todo ser humano já parou pra pensar nisso, é na maldade sem motivo, né? A maldade por prazer. Acho que isso é a coisa mais horrível que a gente pode imaginar em termos de violência. E esse filme retrata isso, né? Cara, e o Damiani falou uma coisa muito... Eu tô anotando uma coisa aqui que eu quero falar depois, mas que ele viu há 10 anos e foi ver agora e falou, nossa, que perturbador. Eu tive a mesma impressão, porque eu vi esse filme algumas vezes, mas eu acho que a última vez que eu vi já faz também mais ou menos o tanto quanto o Damiani, uns 10 anos. E eu não tinha a dimensão do horror que esse filme causa. Assistindo dessa vez, foi quase, porque ele tem muitas cenas marcantes, né? Uhum. Então a gente lembra, mas a essência dele, esse clima de pesadelo, né? Pensando até no título brasileiro, a essência dele, eu não tinha a noção. E dessa vez assistindo, eu falei, meu Deus, cara, esse filme é de fato um horror mesmo. Um amargo pesadelo, né? Um amargo pesadelo. O título é muito feliz no caso, Sim, né? Verdade. Porque é um pesadelo mesmo que
bate, né, na vida desses personagens e você sente ele acontecer, né? Então, de fato, me surpreendeu até positivamente rever e até aumentei a nota dele, que eu tinha no Letterboxd, foi As pra cima, estrelinhas. porque acabei gostando mais, ganhou estrelinhas. É interessante o que esse tipo de filme faz com a gente, né, cara? Porque eu revi esse filme, contar uma experiência pra vocês, assim, fui contar pra uns colegas de trabalho, né, o filme que eu tinha assistido, que eu tinha revisto, né, pra poder gravar esse episódio aqui. E contei, e aí no final eu falei, puta filmaço, assim. Aí os caras me disseram, sério, William? Como é que tu disse que isso aí é um filmaço? E é engraçado porque eu acho que toda expressão artística que te tira de uma zona de conforto é porque te incomoda, né? Se te incomoda, vale a pena. Se te incomoda, é válido, né, cara? E acho que Amargo Pesadelo faz isso, assim. Ele te incomoda e eu acho que a grande sacada é essa. Isso faz dele um filmaço, assim, pra mim, né? Aliás, um dos elementos que faz dele um filmaço, né? Eu só vou discordar do William, porque aqui em casa a gente tem uma brincadeira de que filme de aventura é quando você sai de casa e conhece pessoas novas. Mas olha só, vocês falando isso, né? Vem aquela reflexão, né? O filme ele é o quê, né? Ele é o conteúdo dele ou ele é a forma dele, né? Esse filme, eu acho que o grande negócio dele é a forma como ele é contado pra gente. Porque a história é uma história banal, né? Uhum, É uma história dos Sinopse é caras. bem, né? É bem flat, né? É bem flat. uhum. Então, são os caras que vão lá aproveitar um rio que vai ser represado, que vai alagar uma determinada cidade, para ter um último momento de, de convivência com essa natureza e ter esse alívio, né, da vida da cidade. Alguns deles nunca tinham passado por lá, porém querem ter essa experiência. Daí no meio disso acontecem determinadas coisas. Ok, história convencional. Só Uhum. que para contar isso, o Borman vem e te dá um monte de cacetada na cabeça. Ele te mostra planos extremamente realistas. Ele faz cenas que vão ficar marcadas na nossa memória por todo o enredo que é causado, né, na situação. Então, a cena do estupro, a cena do próprio Dueling Banjos, né? Uhum. Tudo isso vai ficar marcante, né? A, a visão do Ronnie Cox morto, né? Tem spoiler nesse? Pode meter spoiler aqui? Pode, né? Então, já foi, né? Mas então tudo isso fica marcante. Eu guardei muito na minha cabeça aquele braço para trás, assim, do cara, Terrível. que é terrível. E é porque o cara era super alongado e tal. Mas isso tudo ficou na minha cabeça. Mas isso tudo trabalhando a serviço da sensação, né? Uhum. E aí me permitam só, eu tô me alongando um Que pouco. isso? E aproveitando a presença aqui do William, que é um Bergman maníaco, me bateu aqui uma referência que pode ser forçada, tá? E aí vocês podem brigar comigo, mas que veio na minha cabeça por causa do clima de horror, da forma de fazer, da sensação e tal. Me lembrou muito o meu sentimento, não tem nada a ver a história, da Hora do Lobo. Ah, sim. Eu digo que não é viagem, não. Até porque essa questão do sentimento de horror, a gente já parte do princípio que a Hora do Lobo já não é um filme, de terror convencional também, né? Até porque é uma viagem no âmago daquele personagem que tá enlouquecendo. A gente tem a mesma sensação, mas é como o próprio Hugo falou, a nossa experiência aqui nesse filme ela é muito mais sensorial, né? É um filme que abdica dessa coisa da simbologia e parte para uma coisa muito mais direta, no caso, sensorial. E uma coisa que em comum até, uma coisa que o Bergman adorava tematizar nos filmes dele, era a própria alienação, né? Uhum. Então, aqui nesse filme, a gente tem a alienação no mais absoluto dos níveis, assim, porque tu tem caras que são de um ambiente totalmente urbano. Dentre eles, tu tens a alienação dos caras que, eu não aguento mais ser picado por pernilongos, né? O cara que não aguenta tá na natureza, porque ele é do ambiente urbano.
Dentre eles, tem também o cara que se acha extremamente apto para estar na natureza, que torce para que uma coisa drástica aconteça, para que ele possa se provar um survivor man, Que é o né? macho alfa, né? Que é o macho alfa. E tu tens esses caras sendo inseridos num cenário onde os habitantes daquele cenário vivem a própria alienação, né? Que é aquela coisa assim, da ausência de civilização mesmo, né? Quando ele faz aqueles planos em que você vê crianças deformadas ou com um tipo de deficiência, aquilo leva a entender um tipo de relação consanguínea que aquelas pessoas têm, um tipo de relação incestuosa que ele já te coloca num ambiente que nesses planos silenciosos ele já é hostil por si só e já denuncia um tipo de alienação também. Então eu acho que alienação é uma coisa absolutamente amalgamada nesse filme aí, cara. E tem a ver com essa coisa do horror também, eu acho. Através disso, né? É traduzida nisso, vamos dizer. Não, que, por exemplo, eles vão lá por prazer, né? Eles vão lá pra curtir, tá? A última vez, que nem o Hugo falou. Só que para aquelas pessoas ali, é a destruição. É o que vai ter depois, é a destruição. Sim. Então, tem essa coisa dos conflitos também. A gente pega muito esse lado que você falou, William, também, porque a gente tá vendo o ponto de vista deles, né? Só que tem a primeira cena do filme meio que diz muito do que tá se tratando, que começa com uma gargalhada e aquelas máquinas todas ali construindo aquela represa. E, tipo, que vai acabar mesmo com aquele lugar, né? Então também tem esse lado. Sim. Que o filme não fica em cima do muro. Ele tá mostrando realmente os dois lados, que é essa coisa da invasão naquele meio ambiente, cara. Eu acho assim que por isso que o filme ele não. Nenhum momento também, que nem você falou, do macho alfa e tudo assim. Então não tem nenhum momento assim que você fala assim, não, coitado desses caras. Olha, não, a gente sente porque a gente tava vendo o ponto de vista deles, mas também tem esse outro lado aí que é bem interessante. Eu acho que em alguns momentos a gente vai se identificar, especialmente. Eu acho que o protagonista desse filme é o personagem do Jon Voight, né? É ele, né? Que é o que sabe que não tá preparado para aquilo lá, né? Mas eu acho que a gente vai acabar se identificando mais com esses personagens após a cena do estupro, porque existe um dilema moral ali, né? Após aquilo, né? O cara precisa agir em legítima defesa e acaba acontecendo uma rachadura na relação deles ali, porque acaba surgindo um dilema moral, né? E é aí que entra talvez a parte humana do filme, porque até então, assim, sinceramente, eu não me identifico com os caras querem viver essa aventura porque a cidade vai ser inundada, não sei o que. Por outro lado, tem a ideia dos nativos. Tu não se identifica com nada daquilo. Aquilo parece muito inóspito aos olhos, assim. E a visão dos caras da cidade parece uma coisa tão vazia, superficial daquilo. Eles realmente não sabem onde estão se metendo, né, cara? Eles estão ali into the mystic, né? Estão indo ao rumo de alguma coisa ali que não sabe o que vai acontecer. E quando surge esse dilema moral, acho que é a primeira vez em que tu acaba enxergando aquilo com uma certa humanidade. Fala, caraca, o que eu faria aí, velho? Né? E essa reflexão é interessante, porque eu acho que a partir daquilo ali, toda a tensão do filme vai estar calcada nisso aí, cara. Mas é curioso, William, porque esse dilema moral é o primeiro. É como se fosse a porta de entrada, né? Porque depois disso também, né, liberou geral, né? Desceu a ladeira. Desceu a ladeira, porque Desceu a ladeira. Joga o cara lá de cima, afunda o cara com a pedra, afunda o amigo com a pedra, mente pra todo né? mundo. Já foi. Já era. A fragilidade humana tá mais do que provada lá, né? Eu acho que quando você fala, né, da visualização dessas pessoas que certamente têm algum tipo de problema físico, mental, até mesmo psicológico, devido a relações consanguíneas, ou devido até mesmo, né, a problema de alimentação, a problema de recursos e tal, eu acho que esse filme ataca esse tipo de questão e cria um conflito entre esses homens da cidade, né, de Atlanta, né, se eu não me engano, e essas pessoas embrutecidas pela exclusão,
Que, claro, isso aí tá meio que no pano de fundo, mas se a gente para pra pensar, não tá tão no pano de fundo assim, Uhum. né? Porque, como você tava falando antes, né, que é esse embate homem-natureza, né, pessoa-máquina, e aqui a gente tem a civilização contra o primitivo, vamos colocar assim, Uhum. tá? Então, a presença dessas figuras, e todas elas são muito feias, né? Então o cara é desdentado, cai o dente, o cara mexe no dente, o dente é horroroso, É um né? negócio horrível, cara. É uma coisa horrível, é grotesco, né? E claro, ele não tá lá como um estereótipo, né? Ele tá lá para reforçar esse horror do pesadelo, Sim. certo? Então olha como é inteligente também a artimanha do Borman ao tratar esses personagens, né, como um elemento cruel e ao mesmo tempo um elemento dramático mesmo, Uhum. para fazer esse retrato, né? Com certeza. Porque, na verdade, não é só uma crueldade intencional, é uma realidade daquela alienação daquelas pessoas, como tu falou, de serem excluídos mesmo, né? E eu não sei se eu posso falar isso assim com tanta certeza, assim. Mas é uma coisa que eu já penso há anos. Eu não sei se esse filme talvez é o filme que abre as portas para o que vai depois se firmar no gênero de terror, de horror, como essa coisa do caipira vilão, né, cara? Ah, Eu eu acho fico que ajudou bastante, hein? Eu fico pensando em filmes como, sei lá, posteriores a esse. Massacre da Serra Elétrica, Quadrilha de Sádicos. E eu não sei se existe um filme como Amargo Pesadelo antes de Amargo Pesadelo que, sei lá, que como o Hugo falou, não que forçasse esse estereótipo, mas que explorasse essa coisa, assim. E depois disso meio que parece que virou uma tendência durante um tempo, não sei. É meio Mas- como se a selvageria estivesse latente, Uhum. esperando a oportunidade para fazer a sua vingança, né? É. O que aqueles homens fazem, eles não são simplesmente criminosos estupradores, Uhum. tá? Eles estão, na verdade, meio que se vingando daqueles caras que estão invadindo o seu ambiente natural, Uhum. né? Então é uma vingança barra crueldade, né? Não, tanto que no próprio filme tem uma charadinha ali, uma coisa que você acha que não vai, que é os caras levarem os carros, né? Pois é. Depois você vê aquilo lá, você Ah, vai, é o verdade. cara vai chegar lá, os carros não vai estar, não, tava lá, o cara trouxe, pronto. Não, porque Então o também- cara é super averso, né? A negociação é incômoda, né? Fica parecendo que os caras estão meio que competindo, né? Então, né? Porque o personagem do Burt Reynolds ali, o Lewis, ele é, como o Damian falou, ele é um alfa. Então ele tá sempre querendo sair por cima, né, cara? E ele é hostil, né? Mas existe, assim, talvez aquela soberba da civilidade, assim. Mas Por ele isso tá que o eu acho tempo que o John Voight ele faz o contraponto perfeito, né? Uhum. Porque o John vai ficar, cara, calma, eu não sei o quê, não fala assim com eles, eu não sei o quê. Ele também não fica precisa, puxando né? conversa pros outros, que ele sabe que ele não é dali. Então É, ele não fica puxando conversa. Todos os outros fazem isso, né? Mas ele não faz isso. ele é mais Mas observador. e é muito curioso, né? A gente ter o John Voight nesse papel, e eu acho que ele tá perfeito mesmo. Animal, cara. né? Gosto muito. Porque quando a gente vê, né, as outras opções que tinha para fazer o Ed, eu não enxergo nenhum dos outros. Eu não sei quais são, Hugo. Quais eram Cara, as opções? Ó, eu anotei vários aqui, ó. Foi pensado Jack Nicholson, foi pensado Gene Hackman, foi pensado Lee Marvin, o Robert Redford, Warren Beatty. Caraca. E eu acho que o John Voight, com essa delicadeza até que ele tem, né, talvez o Robert Redford, sei lá, né, bonito demais, né? Sei lá, É, bonito demais. bonito demais, não serve. Não precisaria estar ali. Mas essa delicadeza do John Voight, eu acho que ela casa completa. Eu não consigo ver outra pessoa no É lugar. difícil mesmo. O John Voight tá perfeito mesmo, cara. Gosto demais dele ali no papel. Porra. E até aproveitando, vamos lá. O Lewis, você chegou a ver isso, Damiani? Alice. Então, um nome que eles estavam querendo demais, que eu achei um absurdo, foi o Marlon Brando, cara. Isso, Ah, exato. sim. Essa história é famosa. Não, e a coisa, condição cara. do Jack Nicholson era que fosse Marlon Brando. Marlon Brando não entrou, ele Nossa. falou, então também não vou. Não, porque Caraca. assim, o Charlton Heston faz sentido.
Aham, faz. Canastrão. Faz. Ele faz sentido. Não, e o tá? macho alfa. Também tem Exato. essa. Não. Muito por isso, Total. ele faz sentido. Agora, tipo, o Donald Sutherland eu não sei. É, Não tava. Né? Eu acho muito violento o roteiro. Muito violento, não vou. George C. Scott eu acho legal. Uhum. É que ele já não tinha passado. E- assim. Meio velho, meio velho. Na época ele já tava coroa. Já tava meio coroa. Já tinha feito o Patton, né? Imagina, Sim. Imagina ele dando do Patton. Então já, sei lá. imagina ele descendo as corredeiras, cara. Dublê. O dublê ia fazer hora extra. Pois não é. tem, né? O problema é que não teve dublê. Não Não teve teve. dublê, cara. Nem seguro. Pois é. Cara, os caras gravaram na raça mesmo. A raça. Isso é uma coisa que eu acho interessante no personagem do Jon Voight, quando eu penso que não houve dublês. E é engraçado porque eles todos confiam, né, no Lewis ali. Pô, não, o Lewis sabe o que tá fazendo e tal. Só que Porque o Lewis, ele é o macho alfa. ele é o macho alfa, só que o Lewis se ferra. Fica lá impossibilitado, lá, quebra a perna lá, uma cena horrorosa também. Beleza. E aí quem assume a bronca é o próprio Ed, né? E aí ele... Como é que eu vou dizer? A personalidade dele, ela se transforma, né, cara? Ele vira um sobrevivente. E acho que pra mim, a cena que melhor ilustra isso é quando ele tá, subindo aquele paredão de pedra lá É isso mesmo. E abre a carteira. e abre a carteira cai, ali ele parece que perde até a identidade dele, assim. Exato. É um negócio... Literalmente Puta. perdeu a identidade. Ele fica puto e aquela coisa, a carteira dele cai não é por acaso, né? Ele realmente vai passar a questionar e até subverter os princípios dele em prol da sobrevivência. Ele vira um animal da floresta, realmente, né? O instinto começa a dar lugar à civilidade, né, cara? E essa escalada... Juro que não foi trocadilho isso, né? Mas essa escalada é um processo muito interessante do personagem, né? A gente já vê isso em alguns filmes. Citando Bergman de novo, me lembra muito a trajetória do personagem do Max von Sydow em Vergonha. Puta, cara, eu pensei. Na hora que você Ah, começou lembrei a falar, também. eu pensei nele na hora. Por quê? Porque o personagem do Max von Sydow em Vergonha é um típico homem do século XX, meio covarde, Isso, hipocondríaco. chorão, né? É, Fica chorando no todo canto. hipocondríaco, chorão. E quando acontece a cena em que eles veem a criança morta, existe uma troca de personalidade entre ele e a mulher, né? E é basicamente o que acontece com o Jon Voight. Ele vira um animal da floresta. O instinto começa a falar mais alto do que a própria civilidade, né? Não, e o Max von Sydow se torna um assassino Se torna um assassino frio, frio. Frio. Então o Jon Voight é mais consciente, mas ele Uhum. também é necessário, ele vai lá e mata. Fazer É. o quê, né? Bora Uhum. lá. Só Bora lá. completando aí que o Hugo começou aí, o Ned Beat, né? Eu acho que é a estreia dele no cinema, né? Não sei. Não É tem- estreia. Ele já tinha Estreia muito mesmo, tempo né? no teatro, mas no cinema. Era o primeira único que sabia fazer canoagem, né? Quase morreu. Tem o lance, que eu não sei se você sabe dessa, William. Ah, Que ele tava se afogando e ele tava Não tô pensando, sabendo. nossa, como é que o cara vai terminar o filme? Na hora que ele tava se Caraca. afogando, ele tava pensando nisso aí. Aí ele falou assim, aí ele pensou assim, com certeza ele vai arrumar outro cara no lugar. Esse cara é um cara Caramba. profissional, né, cara? Boa. Se preocupa com o diretor até Caramba. quando tá morrendo. Caramba. Funcionário do mês. Porra, o Ronnie Cox, né? Como o Drill. Cara, Também, o Ronnie né? Cox é um ator muito interessante, né, cara? E o personagem dele nesse filme é um personagem que eu não sei vocês, né? Eu me afeiçoo a esse personagem, cara. O que será? Por que será? Porque ele tá. Porra, verdade. A hora que aparece que os caras acham o violão dele boiando lá, todo quebrado, fala, "Pô, quebrou um epifonezinho tão bonitinho, cara, que dá uma dó aquilo ali." Mas ele não sei, ele tem uma coisa assim. Parece um cara muito legal, né? Tem uma certa ingenuidade, assim. Não, e é uma pessoa com uma ética e com um Exato. posicionamento. Eu acho até o Ed tem uma ética, mas ele é mais. Na falta de um termo, Maria vai com as outras, sabe? Mas ele é Uhum. mais permissivo. Ele O encara mais personagem- como sobrevivência mesmo, talvez. Depois. O Drew não. O Drew, ele quer fazer as coisas do jeito que ele acha que é correto e ele Uhum. quer bater em cima disso, né?
E isso dá uma personalidade pra ele que é Tá. interessante, né? E, curiosamente é o único personagem que consegue fazer contato com o mundo selvagem, vamos falar assim, né? É. Cara, que é na cena do banjo. Através de uma linguagem que é universal, que é a música, né? Essa cena é foda, né, cara? É foda, Tipo, bicho. Muito impressionante, né? Impressionante pra cacete, assim. E é Só que eu muito sei louco. que o William teve uma decepção uns anos Tive, é? depois. Uns anos depois. Por quê? Me explica Você isso. descobriu que o moleque não tocava, né? O negócio assim, Pois é, né? Fazer o quê, né? Mas assim, que é uma quebraceira de banjo ali. Meu senhor do céu, que paulada esse som, né? E aí os caras até brincam, né, nos comentários que eu tava vendo, né, no IMDb e tal, os caras falam que assim, é duelo de banjos, mas na verdade é um banjo e um violão, Aham. né? Mas que funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Funciona. E assim, virou um clássico, né? Interpretado e reinterpretado durante muitos anos aí, em vários shows aí, de gente foda. Tinha na época que o Glenn Campbell, ele se aposentou, ele descobriu que tava com Alzheimer e saiu em turnê de despedida, cara. Aí ele levava a filha dele fazia o banjo e ele fazia o violão. E os dois Caramba. destruíam aquilo ali, era um negócio lindo de ver, cara. Agora, 2010, acho, 2009 isso aí. E, pô, é um classicão, né, cara? Mas tem um papo que rolou aí uma violação de direitos autorais, né? É, eu não tô sabendo dessa. O Arthur Smith tinha gravado a música. Aqui, em 64, né? Isso, o Arthur Smith, né, ele tinha gravado, daí os caras pegaram a música e usaram lá, ele processou os caras do filme e pegou uma grana, né, e os direitos e tal, e aí foi um prejuzinho aí pra Warner, né? Mas foi isso, é isso que eu sei. É, É isso que eu aí sei. parece que aí depois ele quis que tirasse o nome dele dos créditos também, né? Tanto que o filme não tem crédito pra trilha, né? Entendi. É. Não, e aí depois teve a história de que o John recebeu um disco, né, de ouro no filme, que foi roubado depois por um cara que depois ele fez a biografia do cara, né? Que é o John Voight, de novo, que faz o papel desse cara que rouba o disco da casa dele. O Caralho. Cara, General, você assistiu esse aí, William? Não. É legal esse filme. Então, eu ia até falar desse filme, porque eu assisti e gostei muito do filme. Há muitos anos atrás, né? Quando lançou. Eu vi em VHS, assim. Só que daí eu fui ver hoje lá pra relembrar o que era a história, né? Porque eu já não lembrava bem, eu só sabia que era sobre o cara que tinha roubado o disco e tal, porque eu vi pesquisando, né? Daí eu fui ver que a avaliação é mó ruim. Daí eu falei assim, puta, será que eu entendi errado o filme e gostei na época? Não. Então eu fico feliz do Marcos dizer que gostou, então quer dizer que não estou errado. Realmente eu... Tá, mas como é que é essa história? Do que se trata esse filme aí? Esse cara era um golpista. Isso. É, Que é o aí conta Martin Cahill, que era Isso. um ladrão mesmo, né? É, e aí o John fez uma biografia dele, que se chama O General. É de 98. E esse cara roubou o disco de ouro do John Borman, do filme. Banjos, do Amargo. Caraca, que doideira. Não, mas uma Pô, isso coisa... é uma metalinguagem personificada, né? Tá virando o filme do Herzog agora já. Já tá ficando meio parecido aí, né? Pô, o negócio tá foda. Tá ficando meio assim. E o diretor, o que vocês acham? Vocês gostam? Cara, eu gosto dele, cara. Eu Eu gosto. também. E assim, eu devo dizer a minha vergonha de não ter assistido com atenção. Eu assisti pedaços do Esperança e Glória, que muitos dizem ser um dos grandes filmes dele, né? Uhum. Mas tem outros filmes dele que eu gosto bastante. Eu gosto muito do Excalibur, eu gosto muito de um filme pouco falado, que é Onde Está o Coração, que eu acho um filme bem legal. O Muito Além de Rangoon eu gosto. E Isso eu nunca vi. cara, e o A Queima-Roupa, que é Sim, classicão, incrível, né? Classicão. incrível. Todos esses que tu falou, eu só não vi o Muito Além de Rangoon. Eu nunca legal. assisti também. Nunca É assisti. muito legal. Mas esses todos que tu falou são filmes que eu gosto muito, gosto de um Burman como Esperança e diretor. E nunca vou esquecer também, cabe falar aqui, né, um fracasso do diretor, eu nunca vou esquecer Ai. um filme de 77 que ele não deveria Ai. ter feito, que é O Exorcista 2, né? Ah, pois Porra, é. isso ali dói. Eu lembro que assisti na época, na minha adolescência eu era obcecado pelo Exorcista, achava um filme maravilhoso, assim, aquela coisa toda. Fui assistir o 2
E lembro de falar para É. meus amigos assim, nunca imaginei que um filme sobre o capeta pudesse ser tão ingênuo. Porque é de uma ingenuidade. O capeta Cara, é um gafanhoto parado, flutuando no ar no canto de uma sala. Fala, que porra é essa, maluco? Aí, conforme eu era adolescente, né? Os anos foram passando. E aí eu nunca esqueci esse nome, John Borman. E aí fui ver Amargo Pesadelo, fui ver Esperança e Glória, esses filmes. E, pô, é o mesmo diretor, né? Não dá pra dizer que é o mesmo diretor. E tem um que eu esqueci de falar, o Inferno do Pacífico, né, cara? Ah, Sim. Que é muito legal, Verdade. cara. Muito legal Com também. Lee Marvin, por sinal, né? que foi anterior ao Amargo Pesadelo. Isso, Não, só um parênteses aí já. Porque o John era pra ter dirigido o primeiro, aí ele não quis dirigir o primeiro filme, né? O Exorcista, né? O Exorcista. Ainda bem que ficou com o William Friedkin, né? O William Friedkin fez um excelente trabalho. Né? E aí eu acho que ele quis desconstruir, cara, com o 2, que as pessoas não entendem. Só pode. É assim que se faz, né? Vou desconstruir o primeiro filme, né? Sacanagem. Cara, e ele fez, e tem que falar isso aí. Eu gosto dele como diretor, mas eu acho que ele deve ser um cara bem xarope, porque ele que fez a campanha contra o Exorcista também. Caramba. Então ele odiava o filme, aí foi dirigir o 2, não dá pra entender a cabeça do cara, né? Mas você curte ele, Damiani? Eu gosto muito de Esperança e Glória também, eu acho uma obra-prima. É um belo filme, né? Cara, Hugo, eu não tenho sei que se você tomar tá vergonha ligado na nessa cara. frase, tem uma frase lá genial. Depois tem um bombardeio lá, as crianças assim, super felizes, assim, agradecendo ao Hitler por ter bombardeado a escola, cara. Não, cara, eu tenho que ver. Eu vi só pedaços mesmo, cara. Eu tenho aqui em casa, só não botei no DVD pra ver, entendeu? Esse filme aí eu ia comprar, um cara chegou primeiro no sebo lá e pegou, eu fiquei olhando assim, Cara, você não sabe aí da um mês Mata-Leão? depois o filme tava lá de novo, eu falei... Cara, vocês lembram de uma época em que a 7 vinha com um DVD? Lembra disso aí? Lembro. Então, eu comprei ele nessa época aí. Eu tenho o meu Esperança e Glória dessa época que a 7 lançou alguns DVDzinhos ali. Entre os anos... Bem no comecinho dos anos 2000, né, Hugo? Comecinho dos anos 2000. Eu acho que até antes. É? Acho que até antes. E aí eu peguei dessa coleção aí da 7, cara. O meu é dessa coleção aí. Pode ser porque as sets que eu tenho dessa época foi tudo de segunda mão. Então, pode ser. Enquanto o Hugo vai procurando ali, só falando que era o Sam Peckinpah. Olha só, que era pra ter dirigido esse filme. O cara que eu acho que até é a cara dele, tá? Ele só não conseguiu porque o John Boorman tinha comprado os direitos do filme antes. Eu acho que é a cara do Peckinpah, velho. Dado aí os exemplos aí, né? A cara do Peckinpah. O que ele faz Sob Domínio do Medo, em termos de tensão... Que é o que ele foi fazer depois. Eu acho que é pau a pau, assim. Eu colocaria... Cara, ele seria um bom diretor pra esse filme, sim. Eu colocaria esses filmes até no mesmo panteão, assim. Desse tipo de sensação. Como a gente começou falando sobre essa coisa do horror, né? Eu acho que eu colocaria junto, assim. Ah, cara, o Peckinpah era monstro. É foda, sou fã dele também, cara. Adoro o Peckinpah. Eu queria fazer um comentário, né? A gente tava falando da questão da crueza, né? Do pesadelo e tal. E aí eu queria trazer uma outra referência que... Só porque ontem eu tava falando com meus alunos sobre ele e remete um pouco, né? Que é o Haneke. Se você pega, né, a forma como o Haneke lida com as questões do cotidiano, com a sensação que ele quer gerar no espectador, com a forma como ele trabalha a imagem para impactar a gente, eu acho que existe aí uma... Não vou dizer que o Haneke se inspirou no Amargo Pesadelo, não é a vibe do Haneke, né? Acredito eu. Mas ele seria muito mais um cara para pegar a hora do lobo, mas tanto que ele tem o Tempos de Lobo, né? Mas eu acho que a vibe do Amargo Pesadelo tem uma vibe que me lembra muito, principalmente o Violência Gratuita, o próprio Cachê, né? Esses filmes que vão lidar um pouco até com a paranoia, que vão lidar mesmo com essa sensação de mal-estar dentro da... Vamos usar um termo famoso, né? O mal-estar na civilização. Né? E ao mesmo tempo, eu acho que são filmes que respeitam muito o espectador. Por que eu falo isso?
quando tu assiste Amargo Pesadelo, bom, eu tenho 33 anos, eu já sou de uma época onde eu consumi uma série de filmes enlatados, né? Tive que quebrar esse paradigma e dizer pra mim mesmo, bom, você tem, sei lá, ali 15 anos, né? Mas o cinema tem 120. Então, assim, existe muita coisa que veio antes de mim, né? E eu acho que Amargo Pesadelo faz isso. Ele faz parte de uma época que se começou a fazer uns filmes em Hollywood, em que ele é um típico filme dos anos 70, que é um filme que respeita a cabeça do espectador. Ele não te pega pela mão e te leva aos caminhos mais óbvios, sabe? Ele não é didático, não te explica nada. É como o Hugo falou antes. A câmera tá ligada e as opiniões estão nas sutilezas. Você tira suas próprias conclusões. E eu acho isso extremamente admirador, assim. Eu acho isso uma coisa sensacional, que É. nos anos 70 era muito comum, né? O termo que você está querendo falar e que eu acho extremamente importante, William, ele não subestima o Exato. público, Ele não certo? subestima. Sim. Não te É, trata como idiota. essa é a diferença entre a grande obra artística, não vou nem dizer só de filme, né? Uhum, E da convencional. É uhum, aquela que sabe que o espectador tem inteligência o bastante para compreender as conexões que você está querendo gerar, uhum. né? Exatamente, Então, Hugo. é isso, cara. Eu acho que você está corretíssimo e, e o Amargo Pesadelo tem isso mesmo. Tem isso. Assim, principalmente eu acho que o final do filme Uhum, lida muito com isso, né? uhum, Eu gosto demais, demais da sequência final do filme mesmo, depois que eles já saíram do Rio e tudo, né? Em que eles estão meio que numa briga de gato e rato lá com o xerife, né? Com a força policial, mas que tem aquele jantar, aquele almoço, sei lá, putz, cara. com as pessoas da cidade, que o Jon Uhum. Voight chora, né? Meu, é uma cena foda, cara. Cara, essa cena é muito incrível. Daí tem muita coisa pra você tirar dela, né? Uhum, De, desde a da superfície, né? Do o que eles vivenciaram, né? Até a recuperação do Ed sobre quem ele de fato é e a uhum. lembrança do que ele teve que fazer, né? Que é uma coisa que eu acho sensacional. Eu sempre que tenho oportunidade falo sobre isso. O tema da identidade sempre foi uma coisa que me interessou muito, né? Sempre falo isso. E isso que tu falou diz exatamente, né? a- o res- Como é que eu vou dizer? Respeito sobre o personagem, assim. É um cara que se perdeu no meio daquela selva. Não se perdeu só na selva, mas se perdeu de si mesmo, né? E naquele momento é como se fosse uma constatação disso, né? Pra onde é que eu tô indo? O que que foi que eu fiz? O que que restou de mim agora? E o diretor te deixar, como espectador, caminhar nesse vale dessa dúvida é uma experiência sensacional, né, cara? Cara, e o que você tá falando é tão perfeito, William, que tá aqui um rasgando seda do outro, mas é verdade. É tão perfeito porque, assim, o que a gente vê muito no cinema americano, né? Arco de personagem. O Uhum, personagem que começa de um jeito e termina de outro, uhum, certo? E ele fica do outro jeito, uhum, né? O que você tá falando, pelo menos na minha interpretação, é que o Ed era de um jeito, ele fica de outro, uhum, só que depois ele tá aos poucos voltando ao que ele era no uhum. começo. E o que ele tá vivendo aqui é a ressaca É a dessa ressaca. É. súbita transformação que É. ele teve numa determinada faixa do filme, né? Uhum. Uma E ressaca isso é moral muito mesmo. legal, é moral mesmo. E é muito legal mesmo É isso. interessante isso, né, cara? E isso não é colocado de uma forma boba, didática, não é? Não, não. Não, Não é, isso é colocado de uma forma, pô, muito visceral. Existe uma visceralidade ali, e é isso que te toca até. Porque o filme passa um bom tempo te perturbando, e ali é realmente a humanidade do personagem que tá sendo exposta, assim. E aquilo te toca de uma maneira que, sei lá, cara, tu quase chora junto com o cara, assim, fala, pois pá, é. olha isso, cara. Pois é, não, e aí entra as sutilezas, né? Uhum, É, vejam a reação do Bob, né, do Ned Beatty, uhum, como ele se segura. Ele que passou por um trauma bem A uhum, violência forte, foi né? bem com ele, né? Foi bem Maior com ele. violência, né? A maior violência, assim, uma violência sexual braba, né? uhum, É, ele até gosto que antes você mencionou, né, que o Ed
meio que toma as rédeas da coisa quando o Lewis se machuca, né? Mas eu gosto da atitude do Bob também, que mesmo depois do estupro, ele meio que fala, não, a gente vai sair dessa, a gente vai se resolver, a gente... né? E lá no final do filme, no momento lá dessa cena do choro do Ed, o Bob tá meio que jogando pra dentro, né? Uhum. Tá jogando pra dentro, se segurando para não dar muita brecha, para também isso não espalhar, né? Não explodir. E aí depois tem toda a suspeita, né? De que ele teria dado com a língua nos dentes, teria falado e tal, né? E aí eles se encaram mesmo, né? Pô, isso aí, eu acho, cara, é muito legal isso que tu tá falando, porque assim, a sensação que eu tive do filme, que é uma coisa muito parecida com o que o Hitchcock fazia, que era o quê, né? O suspense do Hitchcock não era um suspense de plot twist, não era um suspense de que te fazia ficar interessado no final do filme. Quem matou quem fez o quê, não. Era um suspense em que ele te entregava todos os dados, né? Enquanto espectador, e quem não sabia do que estava acontecendo eram as pessoas envolvidas naquela trama. E eu acho isso sensacional em Amargo Pesadelo. Por quê? Depois que acontece a cena do estupro, que ele se envolve naquele dilema moral todo, o Drew é um voto vencido e ele fica destruído por aquilo, né? Chegar ao ponto em que, tipo, ele não suporta. E tu vê que isso se traduz até fisicamente. Ele anda, ele tropeça, ele respira pesado, ele tá arrasado por aquilo ali. E o que acontece? Ele não usa o colete salva-vidas e ele se joga. Ele literalmente mergulha nas corredeiras. Ele quer morrer, a saída dele é se matar, aquela coisa toda. Não sei o que ele quer, né? Mas eu imagino que ele mergulhou pra morte. E aquilo acontece tão rápido. Tu, enquanto espectador, tu tem esse dado. De que ele olhou, pá, largou o remo, se jogou. Mas os caras falam o quê? O Drew levou um tiro. Ele levou um tiro. Ele levou um tiro. E é o que acontece? Essa paranoia do Lewis contamina os outros. É verdade, a gente vai ter que ficar aqui porque aquele desdentado tá caçando a gente. E isso é tão foda pra mim nessa sequência, porque tu fala, os caras estão paranoicos e tal. E, é de se esperar, né? Beleza. Por causa dessa paranoia, o Jon Voight vai escalar o negócio, vai ficar lá de sentinela, e de fato o cara tá lá caçando eles mesmo. Sabe? Então, tipo, uma paranoia meio que acaba salvando a pele deles. E isso é sensacional, cara. É muito legal como o diretor coloca isso. Mas tem a cara do pesadelo. Tem. Isso, entendeu? Tem. Então, assim, é o pesadelo da incerteza, né? É o pesadelo da insegurança e a do perigo ao fazer a escalada dele, né? Então, olha como essa construção, na verdade, é bem complexa, né? Ele tem essa superfície que vai falar, olha, o cara atirou nele, vamos lá, vamos pegar ele, mas ao mesmo tempo ele tem a interpretação de que o cara se jogou. Isso levou a um tipo de suspeita, esse tipo de suspeita colocou ele na situação dessa escalada, que é uma escalada pra morte praticamente, né, perigosa. É matar ou morrer, né? É matar ou morrer. É interessante ver, né, que o cara que escreveu o livro, né, tá no filme. Filme. Ele é o xerife, né? Ah, que legal, não sabia disso. Não, e ele até tretou com o Borman, né, cara? O cara era mó... Cara, o cara era alcoólatra, chegava sempre alcoolizado, assim, brabo no set. Caraca. Os atores morriam de medo dele, né? E um dia ele entrou meio que num embate lá com o Borman, porque o Borman cortou umas cenas do roteiro e tal, né? Porque o cara também fez o roteiro. E aí ele deu uma porrada no Borman mesmo, quebrou o Borman, né? Quebrou o nariz dele, né? Foi expulso do set e tal, mas depois voltou e pegou o papel no filme. Ficaram amigos. Que clima legal, hein? Que clima legal. Mas é interessante, né? Porque ele tem uma persona bem a cara, né? Daquele ambiente mesmo, né? Ele tá muito massa como xerife, cara. Tá. E é legal porque ele meio aceita a história sabendo que não é daquele jeito, né? Ele foi até pra ordem continuar, né? Então, ele aconselha os caras, né? Nunca mais apareçam aqui. Ele aceita, mas não aceita, né? Ele fala assim, não tenho como provar, mas eu sei que tem coisa aí. Nós não temos nada contra ele. Ele fala pro outro. Eu não sei o que acontece justamente, eu não lembro que personagem que falou,
que acontece justamente o que ele falou. Ele falou assim, a gente não sabe se esse cara é primo de alguém que não sei o que, tal, porque eles são todos parentes. E aí, um dos investigadores, o cara era primo do cara. Aí você fala, putz, É verdade. É verdade. Ele vai aparecer bêbado um dia desses. Ele fala. Isso, ele vai parecer bêbado aí, é verdade. Nossa, Verdade. cara. Sabe uma outra frase assim que eu não queria deixar de passar essa frase, que também é no começo do filme, na hora que eles estão tentando se adaptar ali à situação, e o cara, o Ned Beach, lá, o personagem dele, tenta conversar com o cara falando do chapéu. Ah, Ele é. fala assim, sim. qual do jeito que você usa o chapéu? Ele fala assim, você não sabe nada. O cara tentando entrar ali não consegue, cara. Mas foda. é mais um desses indícios desse choque, né? Uhum. Entre. Até porque quando ele chega ali, o lugar parece uma cidade fantasma, né, cara? É sombrio, cara, aquele negócio ali. Não é nem um pouco convidativo, assim. Não, e tudo, né? Tudo carcaças de carros, as Sim. casas caindo aos pedaços, mato sem estar podado, tá tudo estragado, né? Tudo zoado ali. Tudo zoado. E também pra que mexer, né? Vai alagar tudo. Vai alagar tudo, nem tem mais o que fazer. E o... Pô, foi a primeira indicação do Borman, né, como diretor aí. Aham. Porra, Mas É, foi um ano ele difícil, hein? Foi um ano é difícil. duro, né, pro cara, né? porra. Como é Tem que o como, cara né? ia disputar, né? Disputar com o poderoso chefão não é pra ninguém, né, cara? Dá dó, né? De novo, né, William? A gente comentando, tinha comentado com o Marcelo também. Essa era aí, cara, era muito complicado. Na grande indústria, né? Ah, Tem anos complicados lá nos anos tem. 70. Nos anos 70. É, quando a gente fez a live lá dos Essenciais, no PFC, Aham. houveram anos ali que eu, pô, sofri demais, assim. Claro, Os claro. anos 50 e os anos 70, rapaz. é foda. anos 70, cara, é foda. Putz, 50 também, mas 70 eu acho que eu ia sofrer, Porra. cara. as duas que eu mais sofri, Hugo. 50 e 70 foi foda, cara. Imagina. Putz. É, eu também. Eu que participei só no. No chat. Pra mim escolher 10 era foda. Vocês vão querer falar alguma coisa sendo de estupro ou você acha que a gente já abordou bem? Não, eu acho que a gente pode falar, cara. Eu acho que a gente não tá acostumado a ver, né, cenas de estupro em homens, né? Uhum, verdade. Todas as cenas de estupro são terríveis, né? E não estamos aqui para fazer média. Todo mundo sabe Todo que mundo é sabe. um crime hediondo, horroroso, Uma violência absurdo, né? absoluta, Uma violência inominável, né? Que marca a pessoa eternamente. Uhum. Só que para o espectador, né? A novidade, o estranhamento, né? Acaba criando uma camada a mais, que é o que eles fazem, botando ainda mais, né, que a cena, ela não é simplesmente deita aqui e o cara estupra, né? Ele humilha o cara, né? Tem um joguinho ali, né? Tem um joguinho, todo um joguinho que pro estuprador é erótico para ele, né? Uhum. Porque aquele sadismo é erótico para ele. Só que pra gente, vendo aquilo, é horroroso. É horroroso. Sabe? Rola o cara pra lá e pra cá no meio do mato. Fala pro cara Faz imitar um porco, cara. Porra, cara. Porra, bicho. É uma parada foda. assim, meu Deus, é de um sadismo, na verdade, né? É absoluto, desconfortabilíssimo de assistir, de encarar. E é muito louco pensar na forma como o John Boorman vai trabalhar a masculinidade nessa cena, ou a quebra dela, né? A fragmentação dela. Porque por outro lado, tu tens aqueles caras da cidade, todos eles assim, meio bonzões, meio cheios de si. Pô, o cara tá sendo estuprado, né? Com esse toque, esse requinte de sadismo. E por outro lado, o estuprador simboliza uma masculinidade assim, cega, uma coisa meio que de bronco, Aham. toxicidade, assim. Aham. É louco como ele trabalha a quebra da masculinidade em camadas nessa cena. Perturbadores, complexos. Os closes vão servir exatamente para isso. Uhum. Né? Porque você faz o close do cara ralhando o dente dele, né? No momento que ele tá penetrando Uhum. o personagem, e ele troca para um close do Ned Beach
sentindo aquela penetração também, né? Então ele faz uma conexão entre uma imagem e outra, né? Entre o que faz e o que recebe, né? Muito próxima e com a intensidade, né? Então isso tudo somado dá um mal-estar bem significativo, né? E, cara, é uma cena. É uma cena muito próxima do começo do filme. É menos de 1 hora isso aí. Ah, bem menos, né? Bem menos de 1 a hora. minha assim. memória tinha enganado, cara. Achava que era bem mais pra frente. Não. É bem ali mesmo. Porque isso aí, na verdade, vai ser a força propulsora da derrocada desses personagens, né? Isso. Ele é o catalisador do filme. É o catalisador. Então, a partir daquilo ali, é como a gente falou antes, é ladeira abaixo o negócio. Então tem que acontecer ali. E acho que cada vez que eu revejo, Damiani, a minha memória meio que me engana também. Falo, putz, é agora mesmo, né? Eu fico, caramba, meu. Nossa, não deu nem tempo, né? Já se recuperar. E é muito louco, porque... Só falando, Williams, antes que eu esqueça, né? Vai lá. Que é o Bill McKinney que faz essa cena aí, né? Ele foi cotado pra ser o Lewis. E o interessante é que o personagem dele também não tem nome, né? É tipo como se fosse um cara... mais uma coisa da natureza que surgiu lá, né? Não é pra interessar, né? Não é pra interessar a identidade, né? Isso aqui é louco, né? O cara apareceu lá, e que nem o outro lá, apareceu, né? E a maneira como eles se colocam ali são como animais, são como predadores mesmo, naquela mata fechada, assim. E como até o Hugo falou antes, existe uma vingança pela civilidade, né? Pela coisa do cara da cidade. Eles chamam ele, né? Menino da cidade. É verdade, City Boy. City Boy, É foda. Cara, realmente é um negócio muito perturbador. E acho que é uma das cenas mais perturbadoras, assim, da história do cinema, assim, das coisas que eu já vi, cara. É, terrível, assim, terrível. Certamente, se eu tiver que fazer um top 5 de cenas perturbadoras, esse aí não, porque estará entre eles. Se a gente for pensar, né, a gente tem a cena de estupro do Sob Domínio do Medo, a gente tem a cena de estupro do Irreversível, né? Só pensando em cenas dessas, né, que são terríveis. Terríveis. Nossa. Mas essa tem um requinte curioso mesmo na construção mesmo. Aliás, é um filme cheio de cenas marcantes, né? Cheio de cenas marcantes. Começa a cena do banjo é super marcante. A cena subsequente, que já vem logo essa daí, do estupro, é uma cena extremamente marcante. Eles descendo a corredeira com o Drew se jogando. E aí depois vai rolar aquela... Todo o acidente, né? Todo acidente. E daí vão encontrar o cara todo quebrado, preso num tronco. Negócio, putz, horroroso, é marcante demais. A cena... Cadê o tiro, né? O cara fala, cadê o tiro? Pô, é animal. A cena em que ele mata o caipira com a flecha na garganta. E aquela flecha que acaba pegando nele mesmo, eu não entendi nada. Assim. Eu não entendi nada também. Como? Eu vou falar pra vocês que nessa... O médico fala, mas como que você fez isso? Você tava lá. Nessa minha revisão, eu até voltei essa cena, porque assim, eu pensei que a flecha que... porque a flecha que ele tinha atingido a si mesmo, eu pensava que era que ele tava mirando. Só que na verdade ele tinha acertado o cara já. O cara vem com a flecha na garganta e morre na frente dele. Vocês lembram que aquele arco ali, você guarda a flecha no arco. Então ele pegou uma flecha, atirou, e tinha outra ali. Entendeu? Tinha uma outra flecha no arco. E aí o arco caiu atrás dele, ele rolou pra trás. Entendi. Tá vendo? E daí eu fiquei pensando, quando o cara é atingido ali na garganta, eu falo, pô, mas quem atingiu essa flecha? Não, ele já atingiu o cara veio andando até ali, agonizando e morreu na frente dele. É porque não é uma flecha longa, é uma flecha curta, né? Então você guarda no arco. Aí ela tava no arco. Eu não tinha sacado, não. Como é que você vai explicar pro médico isso aí também, né? Pois é, né? Outra cena perturbadora, né, cara? Fala que agora isso aí vai também, já. O cara já pensa. Cara. Não, e depois ele desce o cara na corda, assim, fala, pô, tá forte, hein, filho? Pois tá forte, né? Porra! O cara tá forte. Outra cena boa também é na hora do acampamento lá, que o cara fala, pô, o cara quer ser daqui da natureza, mas o cara não consegue desligar, né? Que ele fica lá procurando, ele fica naquela paranoia, né? Ele não consegue se desligar, o próprio Lewis, né? Ele tá querendo briga mesmo. Isso, porque... a impressão que dá é essa. Ele vai à procura de algo mesmo, assim. Porque ele escuta um barulho, né? Daí ele já tá...
Ele já tá Esperando. assim, porque ele é uma pessoa muito esperta, então ele tá lá todo atento Toda pra tempo. qualquer movimento. Sim. Tipo, ele provavelmente adorou ter matado o estuprador lá, porque, porra, é isso aí, salvei o dia, sou foda, né? Sou o cara, Sou o cara. É isso mesmo. Verdade, verdade. E o curioso é que o Burt Reynolds, depois disso, virou meio que estrela, né? É, né? Começou a fazer É. vários filmes e tal, né? Tem aquele. Ai, que depois o refilmaram com a Dan Sandler. Golpe. Caramba. Ah, O cara. filme de futebol americano lá. Golpe baixo. Golpe baixo. E até ele tá nesse do Ele Adam tá, ele é o Sandler. treinador, né? É. Ah, ele tá na dança. Depois ele fez também um remake horroroso de um filme que eu adoro, que é um filme do Truffaut, que é o Homem que Amava as Mulheres, cara. Nossa, É? tem refilmagem disso? Tem refilmagem disso e é com Burt Reynolds. Ah. Jesus amado. Pensa num negócio pavoroso, Ó, cara. eu só não vou falar que esse é o melhor filme do Burt Reynolds, porque eu gosto muito do Bug Nights. Então. Ah, cara, realmente. Pois é. Foda. Mas é um pega, né? Ah, É. Pega. E aí agora tu até cita um outro diretor que eu gosto muito justamente por essa característica. De não ser um cara didático, assim, de não ser um cara que subestima o espectador. Adoro a filmografia do Paul Thomas Anderson justamente por isso, assim. É um dos elementos que eu mais gosto, uma das características que eu mais gosto nele. Legal isso. Pra mim, a maior obra-prima assim, do século XXI é o Sangue Negro, cara. Caraca, eu falo sempre isso, cara. Concordo. Eu também acho. Puta, Sangue Negro é genial, cara. Genial, do começo ao fim, lindo, Não, não maravilhoso, perfeito, cara. É perfeito, é um filme perfeito. Esse filme é pra ver uma vez por ano, esse aí. É um filme perfeito. Não tem, Genial. não tem o que Mais dizer. alguma coisa, Du? Cara, eu acho que pra mim é isso aí, não tem nada mais Já pra falar. falamos, já. Ah, e o final, né? Que inspirou até o Brian De Palma fazer o final do É Carrie. verdade, é verdade. O sonho, né? O pesadelo que Ah. ele tem, né? Coisa que eu não lembrava, olha só, eu não lembrava. Eu não lembrava também, não. Caramba, tem isso. A mulher chama ele, né? Calma, foi só um pesadelo, ela fala Foi pra só ele. um amargo pesadelo. Ó, It's just a bad dream. isso é a chamada da Globo. Isso Pode escrever. Mal sabiam eles que estavam entrando num amargo pesadelo. Depois desse encerramento do Hugo, a gente vai terminando aí o Cinema Aventura. William, valeu novamente. Que isso, bicho. Valeu eu pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês conversando e, pô, sensacional aí, trocar uma ideia contigo, encontrar o Hugo aqui, pô. Tamo aí. Hugo, muito obrigado por ter falado desse excelente filme com a gente. Espero você aí nas próximas aventuras. Obrigado, Damiani. Estamos aí. E adorei encontrar também com o William. Vamos que vamos ver os nóis. próximos aí. Ah, fala aí do Cinefilia aí. Então, ó, quem quiser conhecer um pouquinho o nosso trabalho, temos lá no Spotify, no Amazon Music, em todos os agregadores de podcast, Cinefilia e Companhia com E-Comercial. Já temos aí 20 e tantos episódios, temos episódios de dicas, episódios sobre cineastas e tal. Fiquem super à vontade para escutar. São episódios um pouco longos, mas é que a gente se empolga mesmo ao conversar. Faz um tempo que a gente não publica, porque os nossos compromissos profissionais têm dado umas rasteiras na gente, mas a gente volta a fazer, porque tem um monte já gravado, só tá faltando editar, tá bom? Mas aproveitem lá, escutem. É isso aí, gente. Valeu, mais Cinema Aventura, um abraço. Parar